Oi, Lani. Você tá me ouvindo? Bem? Oi. Ok. Ok. Oh, caceta. Por que ela saiu? Ai, gente. A gente vai falar hoje aqui sobre... Opa! Opa! Peraí que tá caindo meu celular aqui, que eu pus no... Olá! A gente tava escutando uma musiquinha enquanto você não entrava aqui. E aí? Tudo bem? Tá me vendo, me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo e te vendo bem. E você? Que ótimo, ótimo, maravilha. E aí? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo e vendo. Muito Tá, bem. tá me vendo? Amiga. Uhum. Oi, gente. Há A gente quanto espera mais um tempo? pouquinho. Há E quanto tempo, aí? hein? Pois é, faz um Ai, tempinho. viva, vivendo. Vivendo essa loucura que nunca imaginamos passar, né? Vivendo nessa loucura. Uhum. Exatamente, amiga. Desafios, né? Vamos esperar mais um pouquinho as pessoas entrarem. Você quer encaminhar uns convites aí pra Vamos. galera? Sabe que dá pra encaminhar aqui, tipo, marcar várias pessoas, selecionar pra participarem, né? Deixa eu ver aqui na setinha, né? É, na Vou mandar para. setinha. Manda para as pessoas que você sabia que gostariam de estar presentes, que eu acho que é maneiro. Mandei para algumas pessoas aqui e vamos ver se as pessoas vão E entrar. aí, Se Rafa, não como é que tá entrarem, sendo podem o ver na teu reprise. ócio? Como é que tá sendo aí o ócio criativo? Como tá o quê? Como é que tá sendo o seu ócio criativo? É, é, bom, para gente que já é habituado a trabalhar em casa, não percebe muito, não é que não percebe, né? Mas não se afeta tanto, eu acho que o ponto é esse, né? Mas tem outras Aham, coisas que eu acho que talvez pese pra gente que já tem um trabalho que moldado, as formas, né, que a gente escolheu. Hoje eu não trabalho só com coach por diversos motivos, mas por não ficar tão à vontade nessa coisa de viver só me organizando em casa, enfim, foi uma escolha minha. Porém, eu acho que pesa muito essa tirar a liberdade. aham. E Eu aí, a acho gente já também fala. que Oi? eu acho que também assim o que incomoda para quem já trabalha em casa, né? Esse só o fato de você saber que você está meio que impedido da liberdade, isso deixa uma pulguinha atrás da orelha. Sim. É como se você. Incomoda, incomoda. Tolher a liberdade incomoda. Essa é a real. Realmente, essa. Ai, meu Deus. Essa é a real. E eu fico pensando naquelas pessoas que têm uma vida super ativa, sabe? Que passa por aquela muvuca todos os dias de trânsito, trabalho, enfim. E são Que elétricas o tempo precisam, né? todo. Que precisam, tipo, sair, na verdade. Exatamente, que precisam e agora estão em casa. Aquelas pessoas que realmente não conseguem aquietar a mente. Deus do céu, muito desafio mesmo, né? E conta um Olha, pouquinho. Hoje a gente decidiu fazer essa live, né, Lani? Bom, primeiro acho que é legal a gente falar quem é a gente. Claro que muita gente é, está vendo do meu Instagram, sabe quem eu sou. É,
E muita gente que me conhece já te conhece também, porque é o que a gente mais fez na vida nesses últimos 5 anos, talvez, 4 anos, por aí. 2014, né? Só isso Nossa, que a gente talvez, tem. exatamente. Talvez seja trabalhar juntas em diversos projetos. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Rafa Tavolaro, se você já chegou aí. Trabalho com a metafísica, com desenvolvimento pessoal e também com a física quântica. E parceira da Lana em diversos projetos que abrangem a escrita terapêutica. E muito feliz de todas as vezes que ela me convida para os projetos dela. Porque eu penso sempre, nossa, ela é maluca, né? De querer me colocar no projeto dela, mas ela vai lá, confia, enfim. É mãezona nessas coisas. Lani, se apresenta um pouquinho aí. Bom, eu sou a Lani, também estou nessa do empreendedorismo digital já há algum tempo. Trabalhei muito tempo no mundo corporativo, assim como a Rafa, né? A Rafa, quem olha assim para essa carinha dela, nem imagina que por trás disso tudo, né, ela é formada em direito. Eu fiquei muitos anos da minha vida trabalhando com administração de empresas e só depois de um tempo foi que caiu a minha ficha que eu precisava mudar. Outro dia eu até fiz um bate-papo com a Luciana Grande falando exatamente sobre isso. E o quanto a gente precisa se desafiar, né, Rafa, quando a gente está numa profissão, né, onde a gente não, sim, acredita que ama, mas na verdade não preenche totalmente, né? Então foi um passo assim bem desafiador e hoje eu me sinto é, livre, né? A palavra certa é essa, livre. E estou bem satisfeita, né? Eu sou psicanalista, né? Para quem não me conhece, trabalho aí já há algum tempo, né? A gente desenvolve alguns projetos, como por exemplo o Escrevarte, né? Que foi o nosso segundo curso, onde a gente se conectou. E engraçado é que é uma parceria onde a gente, a palavra que eu adoto, né, para essa parceria nossa, a gente se respeita, né? Eu respeito o tempo da Rafa, a Rafa respeita o meu tempo e a gente consegue se entender. Eu acredito que é um aprendizado assim, dia após dia. Aprendi muitas coisas com ela, me desprendi de várias coisas e, sim, sou super grata, né, pela nossa caminhada. Gratidão, gratidão por ter apoiado aí algumas coisas da sua vida que eu sei, algumas delas. E você sabe o quanto você me apoiou também, amiga. É legal que a Lani, desde o do comecinho, assim, ela tinha até um apelido para mim. E é legal porque ela falava isso porque ela entendia exatamente como eu era. Tu lembra desse apelido? O Ai, papelzinho, como é que você falava? Papel de enrolar prego. ah, tá. É curta e grossa. Mas é porque eu amo, entendeu? Eu sou Nossa, direta assim, porque não tem muito, muito, lero-lero. muito. Mas é assim, que tem um efeito positivo. É Muito porque não tem essa positivo. de lero-lero. E a Lana entendia isso muito bem. Isso foi legal. Acho que Ah, por isso que dura tantos anos essa parceria, sabe? Porque algumas outras que eu tentei e tal não deram certo por vários motivos. E imagino também que a minha falta de comunicação seja uma delas. Porque eu sou muito direta. E, Lana, acho que você tá falhando. Tá tudo bem aí? Tá me vendo? tô te Deu uma vendo, eu travada. não acredito que é minha internet. Mas vamos lá, voltou. Enfim, é isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, aproveitando esse acontecimento mundial. Para quem não sabe, eu moro na Itália, então depois da China o boom se deu aqui e ainda estamos nessa quarentena com medidas muito restritivas. O Brasil. Oi, Luciene. O Brasil começou há pouco tempo, podemos dizer assim, né? Mesmo assim, as medidas não são restritivas suficientes, enfim.
não vamos entrar nesse mérito que é certo, que não é, o que a gente acha, não acha, porque esse não é o ponto aqui. A gente só foi só uma introdução para dizer que eu e a Lana, a gente tem falado desde o começo sobre isso, mas na verdade sobre o reflexo que isso acarreta em cima da gente. E a Lana falou, poxa, vamos ajudar a galera aí a dar uns palpites na vida deles, de, de coisas que a gente sabe, né? Que a gente estudou, que a gente ajuda outras pessoas. Então a gente pode falar sobre a reflexão disso tudo em tempos de quarentena, ajudar as pessoas a se reconectarem. Eu falei, beleza, topo, vamos. E aí deixamos essa data de hoje reservada para falar sobre isso. Eu acho que a Lani quer talvez começar falando um pouquinho sobre a reflexão de tudo isso e o que ela tem de dicas para vocês, enfim. Vai, Lani. A parola é tua. Bom, primeiro de tudo, que eu acredito muito que nós, seres humanos, né, nós temos, assim, capacidades inatas, e que nós desconhecemos essas capacidades. Por que a gente desconhece? Porque, assim, talvez a gente nunca precisou usá-las. Então, quando se fala que nas grandes crises, né, essa não é a primeira, nem será a última, né? A humanidade passou por grandes acontecimentos, e cada um, logicamente, com a sua dimensão, né, de complexidade, cenário político, enfim, todos os aspectos, né, e grandes transformações, né, como, por exemplo, a Revolução Industrial, agora a modernidade, né, eu acredito que a gente está entrando numa era, né, independente de vários conceitos, nomes que as pessoas dão, né, sei lá, de uma porção de opiniões, né, muitas opiniões positivas, outras negativas, mas eu acho que essa é a grande realidade que a gente precisa se reinventar, né, e usar essas capacidades que nós temos de se recriar, né, de se reinventar. Então, eu acredito muito que, por exemplo, muitas profissões, que isso já vinha sendo rezado há muito tempo, de que tem profissões que estão fadadas, né, a acabarem mesmo e serem substituídas por profissões mais dinâmicas, mais pontuais, que vai diretamente ali ao ponto, à necessidade de cada pessoa, coisas mais personalizadas. A gente já vinha nesse movimento. Eu acredito que tudo que está acontecendo agora é um pontapé inicial para que as pessoas elas verdadeiramente entendam que esses desafios estão aí e que nós iremos vencer essa batalha, né? Apesar do medo, da incerteza, insegurança, o medo de perder pessoas, tantas pessoas, né? Milhares de pessoas, de vidas que foram ceifadas por conta de tudo isso que está acontecendo. Isso tudo nos apavora, né? Mas nós precisamos ser muito fortes. E, por exemplo, como mãe, você também, mãe da Marina. A Marina tá com 15 anos, Rafa? Carol também. Deixa quieto Então, isso. você imagina, pra gente, a internet ela ainda é relativamente um fenômeno novo para essa geração, né? Para a geração dos nossos pais, para essa galera que está chegando aí agora, estão novinhos em folha, né? E vai ter uma diferença assim gritante daqui a alguns anos. A forma como as nossas filhas vão lidar com tecnologia, carreira, né? Escolher a profissão. Então, assim, eu acredito que a gente está diante de uma responsabilidade muito grande, nós adultos, de como a gente está lidando com isso tudo agora, porque isso é um fato assim que vai marcar para sempre a vida das futuras gerações, né? Dos nossos filhos, dos nossos netos. Então,
E eles têm uma capacidade muito grande de lidar. Veja só, a Carol mesmo, a minha filha, ela é super ansiosa. Recentemente eu cheguei aqui na a cidade onde a minha mãe mora, onde ela mora também, né, vindo do Rio e tudo mais. E eu estava bem apreensiva, imaginando que eu ia ter que dar um suporte emocional para ela assim gigantesco por conta das crises de ansiedade dela. E acredita que a Carol, quem muitas vezes ela chega para mim e fala: "Mãe, hello, mãe, para com isso, não precisa de tudo isso", sabe? Ela é quem me conforta em muitas situações. Então, lidar com tudo isso é um desafio, né? E, enfim, existem vários, tem uma porção de coisas aqui. Eu fiz uma colinha aqui de várias coisas que eu acho assim bem importante falar, né? A questão também da gente estar precisando se desapegar, se desapegar de várias coisas. Eu fico imaginando, depois desse enclausuramento que a gente está vivendo, quanta coisa a gente consumia, a gente consome, porque eu acredito que as pessoas ainda não se atentaram para isso, que são coisas assim totalmente supérfluas, desnecessárias e que não nos acrescentam nada. E, por exemplo, tem coisas que por acaso se acabou, eu devo questionar. Isso é importante para mim? Qual é a função disso na minha vida? Isso vai me ajudar em quê? Isso são coisas materiais, comportamentos, serviços, uma porção de coisas que é preciso trabalhar essa questão do desapego. É como se você tivesse que se desconstruir para reconstruir ou construir algo novo, né? Então, tá sempre pensando nessa questão de reflexão. O que é bom, o que não é bom, né? Trazer para nossa consciência aquilo que realmente importa. Então, tem várias coisas que eu consumia antes, que hoje eu já olho assim, meio que, sabe, de lado assim. Será que isso realmente tinha todo sentido para mim? Né? E outra coisa também é já mais assim pro lado do equilíbrio emocional. Se conecta ao corpo por meio dos hormônios. Então, e a gente sabe que a gente produz os hormônios do bem e os hormônios do mal. Então, como é que eu Lani, chamo? tá dando uma falhada no seu vídeo. Tá dando pra entender, mas tá dando uma falhada, só pra você saber. Deixa eu só. Vou tirar do Wi-Fi e colocar o 4G para ver se melhora. Vai, eu vou fazer um adendo aqui que você falou sobre, né, desapegar de várias coisas. É interessante que eu acabei de colocar, eu tô colocando gratuitamente um curso meu que nunca foi vendido, mas eu já tinha feito ele há muito tempo, que é o Causando Milagres no Peso. E exatamente a última lição que eu coloquei, que tá aí no IGTV, se você tiver dúvida, me manda uma pergunta aí no chat que eu te explico como ver, totalmente gratuito. E tô subindo aos poucos todo o curso lá, é, até gravando vídeos e tal. E eu falei exatamente isso, da gente abandonar algumas coisas, claro que eu falei voltado para essa coisa que eu tô trabalhando de sentimentos e peso, até porque todo mundo tá reclamando aí, eu só como, vou sair dessa quarentena gorda e, tipo, enfim, dando uma outra visão para isso. Eu falei exatamente isso na última lição que eu subi, exatamente da gente deixar algumas coisas para trás. E aí eu tô falando de comida também. Aquelas comidas que são gatilhos, sabe? E eu acho que isso que é legal, não só se deixar para trás as coisas que a gente está falando de consumo, por que a gente saía para comprar, como também as coisas que a gente é tão habituado a comprar que a gente acha que tem necessidade, sabe? Então já faz essa análise em casa. Passa aí por cada cômodo, olhando, peraí, mas por que eu compro isso? Por que eu compro esse perfume, exemplo, esse perfuminho pro banheiro? Eu tenho necessidade de comprar esse? Ou de repente, exemplo, tá, gente?
Eu posso comprar um óleo essencial e, meu Deus, o quanto eu faço com esse perfuminho, sabe? E quanto é natural, eu não gasto sem embalagem. Tem vários tipos de pensamento. Esse me veio na cabeça agora. E vai, Lani, você tá perfeita, segue em frente. Sempre são pensamentos de questionamento que nos levam a fazer uma reflexão, né? Isso é importante. Com relação ao que eu falei sobre a questão das emoções, como é que eu imagino a nossa mente? Imagina vocês uma avenida onde tem toda a iluminação, né? Então aí, no cair da tarde, essa iluminação ela vai se acendendo. Então, a gente com essa de que nós precisamos, que eu acho que a grande emoção que assola todos nós é o medo. E Rafa fala muito bem disso, né, por conta do curso em Milagres. O medo é o oposto do amor. Então, por conta dessa necessidade de garantirmos a nossa sobrevivência, o medo está ali o tempo inteiro. Tem horas que ele parece que está assim, dormindo. E aí, quando você se reporta para essa avenida iluminada, né, que eu acredito que o nosso processo mental se parece muito com avenidas, né? Então essas luzes, elas acabam quando elas se acendem, que na prática são as nossas emoções, os nossos sentimentos, às vezes aquilo que a gente não, oi Dani, aquilo que a gente não consegue lidar, esse grande fio condutor dispara no nosso organismo físico e aí a gente começa a produzir os hormônios e aí esses hormônios vão, sabe, disparar assim um batalhão, um exército e quando a gente se dá conta a gente está totalmente descontrolado emocionalmente, aí o medo toma conta e aí o desespero toma conta. Então, ao menor sinal de que essas emoções elas não estão adequadas para aquele momento, que a gente precisa se autorregular de alguma forma, o que que eu tenho para lançar mão? Será a criatividade? Eu acho que a criatividade é o que salva a humanidade, né? E a gente vê isso muito claramente nas artes, na música, tudo aquilo que a gente não consegue canalizar para algo criativo, para algo bom, para algo positivo, quando a gente canaliza para o lado errado, né, aí fica complicado. Então, essa assim, é a grande sacada que eu acho. Ao menor sinal de que algo não está bem, opa, o que que eu preciso? Onde é que está a minha caixinha de ferramenta que eu preciso ir lá, recorrer a ela para poder trabalhar essa questão do medo, né? De tentar equilibrar, né? Porque muitas vezes essas luzes, elas são só um fio condutor para desencadear esses processos emocionais, né? Então, é algo que a gente precisa realmente estar se policiando o tempo todo. E aí, como que a gente faz isso, né? Como relaxar numa situação dessa? Tem aquele ditado que fala assim, quando algo não tem remédio, remediado Remediado está. está. E eu vou falar assim aqui alguma coisa que eu percebo, que eu entendo, que pode até ser um assunto meio grotesco para o momento. Mas, assim, vamos tentar encarar como um processo natural. Há pessoas e pessoas, né? Há pessoas mais sábias, outras que são tomadas por esse medo e que deixam o medo ali dominar, né? Então, digamos assim, que uma pessoa que está numa fase terminal da vida, né? Independente da idade, seja por uma doença agressiva, seja por um estado degenerativo da própria vida. Tem pessoas que sabiamente, quando percebem, quando cai a ficha de que ali está se cumprindo algo, elas têm a capacidade de, de passar, até mesmo para aquelas pessoas que estão mais próximas ali, de acalmar aquelas pessoas. E eu acho isso muito bonito. É, sabe? Então, nessa situação que a gente está vivendo,
com esse turbilhão de informações, que muitas vezes as informações elas mais atrapalham do que ajudam, né? E que eu acho que a gente tem que também se policiar muito nisso. Não, por exemplo, eu não assisto TV aberta, tem quase 10 anos que eu não assisto TV aberta. Porque eu não vou deixar algo entrar na minha casa, Não tenho sabe? nem TV em casa, Lani. Eu também, tô nessa. Faz tempo, a minha TV, Carol, ainda era pequena, a TV deu um problema e eu não substituí, Não te entendeu? serve? E se eu tenho internet, se eu tenho a possibilidade de ir lá na fonte, saber que aquela fonte é segura, então por que que eu vejo pessoas se desgastando nas redes sociais, questionando opinião política, sabe? Eu acho que todo mundo tá numa canoa só, tá num barco só. E às vezes a gente acaba direcionando o nosso foco para certas coisas, sabe? Que ao invés de estar todo mundo ali tentando tapar o furo da canoa, às vezes está jogando, sabe? Não acrescenta. Então, a gente tem que usar essa nossa capacidade, né? De acolher as pessoas, de ouvir mais, falar menos e ouvir mais, né? Eu acho importante. Então, tem coisas tão simples, né? Atividades simples. Viu que vai pegar, viu que a ansiedade vai avançar ali com força. Bom, eu tenho que procurar alguma coisa. Pode ser uma meditação, pode ser simplesmente o silêncio, pode ser ouvir música, pode ser cozinhar. Tem Falar com um pessoas que estão ali amigo. na cozinha. De repente, eu mesma, o que que eu estou fazendo? A gente sabe que a gente tem uma rede de contatos muito grande, né? Então, aquelas amizades, sabe, próximas, todo dia eu tô elegendo 2, 3 pessoas. Não mandar mensagem de WhatsApp, sabe? Ligar para a pessoa. Oi, fulano. E aí, como você tá? Como tá seus pais? Sabe? Tentar perguntar para as pessoas como você está. Gente, isso tem sabe, uma dimensão tão grande. E isso ajuda a passar o tempo. Isso ajuda a dar tempo ao tempo para que as coisas elas vão, vão se regenerando como a natureza determina, né? Então, são vários movimentos que estão ocorrendo. Então, se você puder pegar um banquinho, subir no seu banquinho mental ali e observar tudo que está acontecendo com um certo distanciamento, com uma neutralidade, o mais neutro e com clareza, com a sua consciência, né, ali. Porque muitas vezes a gente se auto-engana quando a gente absorve tantas informações de forma negativa. Isso não vai construir algo novo, né? Então é isso. Quer complementar alguma coisa, Rafa? Não, acho que Você que tá aí só. você falou de pessoas em fase terminal, com algumas doenças, né? Como câncer, enfim, doenças mais sérias. Eu lembrei que ontem mesmo fiquei num papo cabeça com um amigo meu e ele falou que não estava muito bem e tal, não sei o quê. Que quando ele falou com o pai dele, que acabou de se recuperar de um câncer, como o pai dele conseguiu colocar ele no eixo, assim, e exatamente disso, de mostrar que existem coisas muito piores, claro, não estamos subestimando aqui o Covid-19, ok? É só para dizer que já existem pessoas vivendo isso há tanto tempo que isso não é o fim do mundo. Então, trabalhar essa paciência, trabalhar essa ansiedade, paciência, tempo, né? Tá ali. E buscar coisas para fazer. E aí foi quando ele até me contou que começou a mexer no jardim, plantar umas coisas. Achei super legal, porque eu amo planta, né? Para quem me segue um pouquinho viu que vê que eu gosto bastante de planta. E que ele começou a cozinhar também, nunca tinha cozinhado e descobriu essa paixão e até um dom, enfim. Eu acho que esse é o momento de fazer aquilo que a gente sempre falou, não tenho tempo para fazer. Ou então muita gente, né? A gente trabalha com coach aí bastante tempo. Quantas pessoas já nos chegaram como clientes para falar com a gente que disseram:
Ai, meu sonho é ter o meu negócio. Ou, meu sonho é trabalhar de casa. Chegou a oportunidade. Faz o teste. Você tá com tempo, faz Teste o de teste. Você não tem nada a perder. Você tinha já um sonho? Qual era? O que era fazer? Dar aula de yoga? Faz isso pela internet. Ué, começa com uma turma. Cobre uma ajuda por isso, se você precisa de uma ajuda. E agora tem várias ajudas que você pode ter, não só como alimento, troca de serviço. Acho que agora é o momento ideal, porque tá tudo valendo, sabe? Então já vai essa dica aí também para as pessoas que sempre, meu sonho, quem dera eu trabalhar de casa. Ai, quem dera eu ter o meu negócio. Gente, tá esperando o quê pra fazer o teste? outra coisa, Rafa, que a gente saiba, não existe escassez. Logicamente, está tudo parado. Muita coisa está parada, mas ao mesmo tempo tem muita coisa também se movimentando. Ninguém rasgou dinheiro. A gente tem que fazer circular a riqueza de alguma forma. Então, aí, Exatamente. por exemplo, eu vejo pessoas preocupadas, tem pessoas que chegaram para mim e falaram assim, Lani, mas como que no meio dessa pandemia eu vou estar vendendo meus produtos? Como que as pessoas vão É o achar que eu sentimento só de estou culpa, né? É um sentimento de só, culpa. tô sendo egoísta, tô só pensando, sabe, em me aproveitar da situação para vender. E não é Tem gente que isso. precisa daquilo. A gente está circulando dinheiro. Olha, no meio disso tudo, medrosa como eu era há 5, 6 anos atrás, que tudo meu era na ponta do papel. Ainda hoje é na ponta do papel. Eu super organizo as minhas coisas, né? Não só as finanças. Mas eu continuo investindo nos meus projetos. Investindo dinheiro. Não é com medo. Por exemplo, eu podia pensar assim, nossa, se eu investir aqui, isso aqui vai encalhar, isso aqui não vai vender, isso. Não, eu estou refazendo o meu projeto atual, investindo em marca visual, investindo em embalagens novas, investindo em tentar levar isso para o mundo digital para ajudar outras pessoas a se reinventar, né? Eu vejo muita gente que até então não tinham ainda se colocado em ação para fazer presença nas redes digitais, que têm negócios físicos e que estavam ali, sabe? Vendo assim, deixa eu ver, deixa eu criar coragem para ver o que, que vai acontecer, sabe? Deixar aquilo para a última hora. Um dia eu vou lá e eu vou criar o meu Instagram e eu vou dizer para as pessoas que a minha empresa existe, Aí vou agora, colocar os meus serviços à disposição. e aí agora a água bateu na bunda e as pessoas estão começando a cogitar, podendo já tá aí, né? Então, isso veio meio como se fosse assim, um soco no estômago para algumas pessoas, de que você tem sim que fazer presença no mundo digital, que você tem sim que se desconstruir, enfrentar os seus paradigmas e acreditar que essa é a realidade, né? Essa é a realidade atual. Então, eu não estou, eu procuro não ter medo da escassez. Eu procuro acreditar que existe a abundância para todos, né? Agora, todo mundo tem que fazer o seu papel de fazer isso circular. Então, eu tenho que colocar, por exemplo, um exemplo prático, né? A cidade que eu moro, uma cidade pequena, tem 60 e poucos mil habitantes, né? Uma cidade relativamente bem pequena e tudo fechado. Logo que eu cheguei, meu irmão estava trabalhando até tarde, né? E ele aí me ligou e falou assim: Lani, o supermercado, sabe? Tem uma fila enorme de dobrar o quarteirão e que todo mundo tá comprando um montão de coisa e tem gente que tá estocando. E aí, a gente vai ter que fazer a compra do mês. Pelo visto, nós vamos ter que ir 4 horas da manhã para a porta do supermercado para pegar o nosso lugar. Meu Deus do céu, para com isso. Bateu aquele frio na barriga, mas ao mesmo tempo, eu pensei, gente, eu não posso entrar nessa, sabe? Eu não posso entrar nessa porque eu vou ser mais uma na multidão, criando essa sensação de loucura, sabe? É uma histeria coletiva. Coletiva, sim.
Então, o que que eu fiz? Fui lá, estava cumprindo a minha quarentenazinha de 15 dias, porque eu tinha chegado de 3 áreas de risco, né? Dormindo no colchão, no chão, para não ter que dormir com a minha filha, respeitando, fazendo tudo certinho. No outro dia, peguei a minha carteira, fiz a listinha do que eu precisava, falei, vou comprar para 15 dias. 15 dias é o suficiente, até porque eu não tenho onde guardar coisas assim para passar um semestre. Segurem essa palavra, suficiente. Depois eu vou falar sobre isso. Suficiente. E olha que assim, a minha mãe usa medicamentos contínuos. Ela já é quase uma, aliás, é uma idosa de quase 80 anos. E assim, todo o cuidado que precisa ter. Entrei em contato com a geriatra dela. Eu queria até agendar uma revisão. A geriatra falou, Lani, não é momento para revisão, não é momento. Eu faço o atendimento online, a gente vê, você me fala tudo o que está acontecendo e a gente vai ajustar o que for necessário. Ainda mais, falou assim, olha, se ela tivesse hoje com uma, digamos assim, fraturado alguma coisa, o máximo que a gente ia poder fazer com ela era colocar tipo um colete, mas nada de hospital. A gente usar os métodos lá dos nossos avós, ia tentar conter a coisa em casa, com toda a serenidade possível e que tudo vai dar certo. Então, voltando lá para o supermercado, saí, fiz a minha listinha, fui lá a pé. Na esquina de casa tinha um supermercado bem pequeno e tinha tudo que eu estava precisando. Eu só perguntei assim: você passa cartão de crédito? Passa. Ah, que maravilha. Oh, que beleza. Vai me poupar um montão de coisa. Eu pensei logo, por que que eu tenho que ir lá no supermercado do shopping? Supermercado de rede, enorme. Sim, para nossa cidade, que tem tudo. Por que que eu tenho que ir lá? Por que que eu não posso fazer a minha compra aqui, incentivando um pequeno que tem tudo? Certamente pode haver marcas, né? Talvez assim mais simples. Os preços podem não ser relativamente é, baixos, né? Porque a gente sabe que o pequeno não tem tantas possibilidades, né, de barganhar preços melhores. Mas eu vou estar fazendo a minha parte, vou estar obtendo o que eu preciso, o que é suficiente e não vou enfrentar a fila, não vou entrar na loucura. E ele ainda mais falou: olha, se você não quiser sair, me manda um WhatsApp que eu deixo na sua casa, né? Eu dei até o exemplo, eu estava precisando de 2 velas para filtro de barro e ele não tinha. E eu só perguntei: tem vela para filtro? Ah, não tem. 2 dias depois ele veio na minha casa entregar as velas. Ele comprou em outro supermercado e levou para mim. Ai, que legal. Então, para se eu fosse alimentar o desespero que o meu irmão tinha me passado, Tava morta. eu tinha perdido minha noite de sono e estaria numa situação bem encrencada, né? Então, Acho, assim, vou fazer um adendo aí, porque a Dulane usou uma palavra muito, muito bacana e a gente. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, né, Lani? Porque às vezes eu sou muito direta. Tentar trazer meu lado mais calmo. Não, mas é muito interessante. Eu vou falar como eu falo mesmo. Acho que é bom a gente analisar até como a gente inf- é, é um tipo até de caráter nosso, ou que a gente vem já fomentando esse caráter de pensar, nossa, eu vou no mercado, né, que a Lani falou, vou comprar o suficiente. Mas muitas vezes, eu posso até dizer que eu já usei isso, até falando com a família, né? Porque eu não estou no Brasil, então eles ficam preocupados e tudo mais, para que, né, tipo, pô, Itália, aconteceu tudo aquilo, começou, blá, blá, blá. E eu já usei a palavra um pouco errado, mas era para deixar eles um pouco calmos. Por que que eu quero um pouco errado? Vou explicar em que ponto eu quero chegar. A gente muitas vezes fala assim: ah, eu vou comprar o suficiente. Bacana, é muito bacana isso. Porque se a gente fizer essa loucura de estocar, de
de ter esse medo. Gente, nem na Segunda Guerra Mundial faltou comida. Por que que vai faltar agora? Parou, gente. Pra que comprar desculpa a palavra, uma caralhada de papel higiênico? Você tem quantas bundas pra limpar, sabe? É mais ou menos por aí, sem pirar na batatinha. E, enfim. E a outra palavra é eu tenho de sobra. Quando você usa esse negócio, você usa porque realmente está acontecendo, eu tenho de sobra. Poxa, tá sobrando? Se tá sobrando para você, tá faltando para alguém. Já parou para pensar nisso, refletir sobre isso? Isso é muito interessante, porque Lani, Chegou a me arrepiar. é muito louco isso, porque se a gente tá falando que eu tenho de sobra, tá faltando para alguém. E, bom, eu tô na Itália e é muito engraçado que não falta nada no mercado. Abastecimento, tá tudo sempre tendo ali. Mas tem dois itens, dois artigos que você tem limitação de compra. Lembrem, mais uma vez, eu estou na Itália. Esses dois itens não é papel higiênico. Não. Esse item não é. Qual é a outra coisa que tá vendo? Álcool gel. Não, não é também. Farinha. Só pode comprar até 3 quilos de farinha. Cultura! Hã? A cultura da Itália. Pão e pizza, né? E lievito. Marina, como é lievito em português? Fermento. Fermento. E fermento para fazer a pizza também. São os únicos itens que tem limitação para comprar. Mas não é que tá faltando, tem lá, entendeu? Eles só estão pedindo para comprar uma pequena quantidade. Ok. Então é muito interessante a gente pensar o que a gente tem de sobra ou o que a gente tem suficiente. Eu aqui, Elane, legal que você faz compras de 15 dias. Eu faço de não sei falar mais por semana. Semanal. Semanal. Já... Você está esquecendo as palavras em português. Tá difícil. Às vezes fica difícil. Quando eu quero um discurso assim, começa a embananar tudo. Eu vou uma vez por semana e tento em horários que eu sei que tá mais tranquilo, enfim, respeitando todas as regras. Então, uma semana eu vou num lugar que eu compro só frutas e verduras, na outra semana eu vou no mercado, né, para comprar comida, enfim, coisas que dá para guardar mais. Mas é muito interessante parar para pensar sobre isso, gente, porque a gente estava falando na internet, buscar na fonte. Muitas vezes essas loucuras acontecem porque a gente não traz para nossa realidade aquilo, exemplo, o papel higiênico. Canadá e Austrália estavam comprando muito papel higiênico porque eles não têm os fabricantes, né? Então, para eles, estocar aquilo era uma necessidade porque os fabricantes não chegariam lá. Porque já é um artigo que eles não são fabricantes próprios, entendeu? Então, assim, é muito interessante você ir na fonte para entender. Nossa, mas por que eles estão que nem louco comprando papel higiênico? Isso é uma outra coisa. Você sabe quanto dura um papel higiênico na sua casa? Faz essa análise. Sabe? Porque pra que isso? Então, a gente está dando exemplo de papel higiênico só para pensar em suficiente e de sobra. Que são duas palavras que... Outra coisa, Rafa. Se você segura aí, só um adendo. Outra coisa assim, o que você pode fazer? Por exemplo, se eu estou numa cidade pequena e que de repente algo possa comprometer a logística de entrega de mercadorias aqui. Lani, eu tenho uma forma de comprar sem que o meu custo vá lá para cima, mas que desafogue eu ter que comprar no mercado local aqui. Por exemplo, teve várias coisas que eu comprei na Amazon Prime. Então, se eu posso fazer isso, então eu compro de fora, porque eu não vou estar diminuindo o estoque daqui, vou deixar para outras pessoas algumas coisas, como, por exemplo, o próprio papel higiênico, entendeu? Então, é importante a gente buscar, tentar formar um pensamento lógico das coisas, como você mesma falou, de ir na fonte para saber o que está acontecendo, né? E de que forma que eu posso colaborar para que isso não venha a prejudicar outras coisas ou outras pessoas. Né? E são duas palavras que representam muito
abundância e escassez. Quando eu falo que eu tenho o suficiente, eu sou abundante. Quando eu falo que eu tenho de sobra, eu sou escasso. Porque eu já tô pensando na falta. Então vale muito a pena pensar isso na próxima compra que você for fazer. Gente, lembre-se, nem na Segunda Guerra Mundial faltou comida. Não vai ser agora. Sendo que todas as indústrias de primeira utilidade, não sei se fala assim também. Sim, né? Primeira utilidade, seria comida, enfim, produtos de limpeza, estão funcionando normalmente. É claro que você falou da Amazon. É claro que eles falam assim, pode ser que a entrega demore, né? Até quando você for pedir coisa pela internet. Eu tenho tudo que eu costumo pedir já online e que eu tenho pedido, tem chego antes. É claro, não tem trânsito, não tem ninguém na estrada. O cara tá lá tranquilo, não tem que se preocupar com tanta informação que normalmente tem, né? Para chegar no lugar, para fazer essa viagem de um produto a outro, enfim. Então, lembrem disso, anotem isso para a vida. Se eu tenho o suficiente, eu sou abundante. Se eu tenho de sobra, eu já tô pensando na minha cabeça escassez. Eu penso que vai faltar, eu penso que eu não vou ter, eu penso que eu vou ficar sem. E quando a gente vibra nessa energia, a gente está vibrando Negativo. exatamente na escassez. Então, exatamente. Então, assim, quando você fala, né, que se está sobrando, certamente está faltando. Então, esse é um ponto importante. Hum, Como é que eu posso ajudar aquelas pessoas, né, que tem realmente, né, que falta tudo, né? Às vezes falta até água potável. Então, como é que eu posso ajudar, né? Será que eu posso ir lá numa instituição de caridade, fazer uma doação, ajudar com comida, com objetos, sabe? Sei lá, uma infinidade de coisas. Então, tem sim, um monte de ações sendo feitas aí. E que as pessoas acreditam muito na humanidade, nessa questão de sermos pessoas generosas, né? E tem muita gente aí que está despertando para isso, né? Então, várias ações sendo feitas. Como é que eu posso ajudar essas pessoas, né? De que forma? Então, não é você, eu não recomendo. Tem pessoas que são bem medíocres, né? Que fazem uma boa ação, aí tira lá. Eu vi até um meme, né? Tira a selfie doando. Gente, não é nada disso. Quem nada faz contra quem colocar, viu? Eu acho até legal se você pode até fizer isso motivar outras para pessoas, motivar né? outras pessoas. Só que, tipo, pensa bem, né? Uma coisa que veio na cabeça, Alane, já existem é, algumas. Como que eu posso falar? Alguns. ONGs. Isso daí já existe há muito tempo, que eu acho que agora é um bom momento, quem ainda nunca fez, eu nem soube disso, que é restinho de. Resto não, desculpa, não é resto. Sobre Amostra comida. grátis de hotel, de viagem. Sabe isso que você vai guardando? Fala, porque na próxima viagem eu tenho um kitzinho pra comprar. Tem gente que sempre tem alguma coisinha assim. Gente, esse tudo de higiene que você nunca vai usar, vai ficar na sua casa aí, vai colar aquele plástico, vai ficar. Daqui Tem a pouco você produto vai que jogar vai no lixo. vencer. Faz uma limpa, porque isso é muito legal de dar. No Brasil a gente tem O desapego. só na região de São Paulo, né, que eu sou de São Paulo, mais de 20 mil, posso estar errando, dos 20 para 30, tá? Eu tô chutando baixo para não chocar tanto. Mais de 20 mil moradores de rua, na Grande São Paulo. Então, acho que vale a pena pensar que a gente está no conforto de casa, na segurança, na higiene, que eu limpo todo dia. Não, peraí, a maçaneta eu tô limpando todo dia, porque, né, eu saio de casa, eu tenho que receber um produto. Enfim, tem gente que tá na rua, que já tá em situações difíceis, sabe? Então, acho que pensa aí, me vê isso na cabeça aí, eu acho que é legal falar. E, Lani, me diz aí quando que a gente termina a reflexão para entrar na reconexão aqui. Reconexão. Que aí eu vou falar um É, pouquinho pra galera se reconectar. Eu fiz minha eu cola acho que também.
É, uma outra coisa importante que nós precisamos, quando o relaxar ele não é suficiente, eu sempre falo assim, use o seu senso de propósito. O que que a gente precisa ter? Nós precisamos ter uma disciplina mental, uma organização. Como tem muita gente falando aí, olha, vocês não estão de férias, né? Então a gente tem que ter início, rotina matinal, assim, início, meio e fim do dia, fazendo coisas produtivas em Sim, isso casa. Não é apoio. ficar no tédio, sabe? É criar coisas, dar rumo para o seu dia. Que horas eu preciso acordar? O que que eu vou preencher nesse dia? Usa a escrita. Eu trabalho com escrita, eu incentivo isso bastante. A gente trabalha com escrita, a gente incentiva isso muito. Com começo, meio e fim. Porque a gente precisa equilibrar as coisas. Se você começa deixando isso muito frouxo, muito desorganizado, sabe? Você vai acabar se acostumando com uma ideia. E aí, quando você assim, pronto, acabou a pandemia. E agora? Eu tô toda desorganizada, eu tô toda bagunçada. Sim. Meu organismo já está adaptado sabe, a viver nessa desordem. E aí você vai ter que pegar no tranco, né? Aí Como vai é ter um que vai outro ser? problema. Vai ter um outro problema. Então precisa dar um norte, ter esse senso de propósito. O que que eu tenho que fazer agora? Eu sempre falo, ó, é como se a gente tivesse um farol. Por exemplo, a luz baixa do carro, o farol baixo ali, sempre tem o farol baixo. Por quê? Ele vai estar iluminando o que é suficiente para mim, o que eu preciso enxergar. Porque a gente não sabe o futuro, a gente não tem essa bola de cristal. Então eu preciso enxergar no máximo se não tem um buraco, se não tem água, se não tem, sabe, um penhasco. Eu preciso enxergar até um certo ponto que me deixa confortável para que eu tenha tempo suficiente para me organizar, me autorregular, quando a gente fala de emoção, e me organizar quando se fala realmente de atividades, de rotina, de hábitos e tudo mais, né? Então, assim, seria isso. E tá sempre questionando esse pensamento, ele me ajuda ou me atrapalha? Eu acho que vai juntar muito com o que eu. Vai, finaliza aí que eu vou falar uma coisa que eu acho que as pessoas vão gostar. Finalizei. Se deixar, eu vou até Não, daqui a final do pouco vai dia. acabar o nosso tempo da live. Não fala muito, não. Vai, fala. Tudo isso. Eu fiz uma colinha aqui também. Bom, eu acho que a gente precisa pensar uma coisa. Que muitas vezes a gente traça planos fabulosos para nossa vida, para o nosso trabalho, enfim. E a gente sabe que se a gente segue aquele plano, se a gente segue aquela meta, enfim, vai dar tudo certo, né? Se a gente completar tudo aquilo, produzir tudo aquilo, ok, vou chegar naquele lugar dos meus sonhos, né? A vida dos meus sonhos. Mas aí a gente esquece uma coisa, Alane, que o tempo passa, a vida passa, as coisas acontecem, uma pandemia chega. E o que eu faço com isso? Eu me perco, eu me perco naqueles meus planos, naquelas minhas metas e, enfim, me perco em tudo aquilo que eu planejei. Porque o dia a dia passa. Eu não tô falando só com a pandemia, não. Eu tô falando que a partir de hoje eu aconselho todo mundo que está vendo, vai ver essa live, de 90 em 90 dias, coloca um despertador aí no seu calendário para você fazer essa liçãozinha que eu vou te passar para reconectar. Reconectar com tudo, não só com as suas metas, com os seus sonhos, como se reconectar com você mesmo. Então, isso eu costumo fazer de 90 em 90 dias e tem sido muito bom desde que eu comecei isso há muitos anos atrás. Bom, então se reconectar, né, com isso regularmente. Outra coisa que eu coloquei aqui, bom, algumas pessoas têm já dicas, né? A Lani até falou, cozinhar quando você tá, né, precisa trabalhar a ansiedade, ou quando você não quer se alinhar melhor com você. Isso também é uma forma de fazer quando você quer se conectar com a sua missão. Então, de repente, você vai arrumar casa, limpar uma gaveta, doar coisas, ressignificar coisas. De tempos em tempos, eu faço aqui, eu e a Marina, eu limpo os armários. Então, assim, a gente só come até acabar tudo. Até ficar zero, zero.
Zero geladeira, zero armário. Por quê? Porque eu quero que entre tudo novo. Renovação. E a gente faz com que a gente também coma tudo aquilo, porque acaba que eu vou comprando mais coisa, e eu vou botando, e vou jogando fora algumas outras. E aí eu falo, poxa, que desperdício. E me dá uma dor no coração, porque é aquilo que a gente falou. Se eu tenho o suficiente, eu não preciso ter o de sobra. Se eu tenho de sobra, falta para alguém. Então, isso é uma coisa que eu faço. Então, eu limpo a casa, ressignifico as coisas, dou uma limpa no guarda-roupa, vejo que não mais me representa. Não significa só aquilo que tá velho, aquilo que não tem nada a ver mais comigo. Mas aquilo que não tem nada a ver mais comigo, que não me representa mais, não tem que estar aqui. Então, isso vai desde um enfeite, uma meia, sabe? Tudo. Isso são coisas que eu vou me reconectando com a minha missão. E se reconectar com a sua missão, então fazer coisas que se reconectem à sua missão, também fazer coisas ligadas aos seus valores. Então é muito interessante você descobrir quais são os seus valores. Tem muita gente que acho que nunca parou para pensar quais são os seus valores. Então, busca aí na internet, tem várias dicas do que são valores, e aí você pode colocar amizade, amor próprio, dedicação, humildade, justiça, cortesia, coragem, lealdade, enfim, gratidão, maturidade, otimismo, aí, sabe, perseverança, responsabilidade. E você pode começar a procurar os seus valores aí. Acha aí seus 3 principais valores. Acha, olha e vê o que aquilo te condiz com a sua realidade. Porque só você sabendo quais são esses seus valores vão te ajudar a estar sempre conectado com a sua missão. E aí conectado com seus sonhos. Então, se de repente o seu valor é a amizade, uma das suas coisas que você precisa fazer para se reconectar nesse momento é o que a Lani de repente faz, que com certeza esse é um dos valores da Lani, eu tenho certeza, é a amizade. O que ela faz? Ela tá elegendo agora 2 pessoas diariamente para ela ligar, telefonar, surpresa. Se atender, atendeu. Se não atender, eu passo para outra, tá tudo bem. Então, assim... Não é mandar mensagem do WhatsApp. Ligar, como antigamente, que não existia WhatsApp. Escrever uma carta. Por que não? Se não quer ir lá postar no correio, tira uma foto, manda para a pessoa. Assim, é uma dica. É muito boa. Enfim, quando eu ouço música, tem a ver com meus valores, quando eu danço, isso eu vou me reconectando. Isso é para cada um. Se alguém precisar de ajuda para descobrir. Eu tenho 2 minutos para falar. Sobre os valores, eu e a Lani a gente pode ajudar. Tenho certeza que a Lani também estaria disposta. Bom, depois de você achar os seus valores, que é claro que a gente cada dia deveria estar conectado com ele, mas a gente não se lembra dele sempre, por isso 90 e 90 dias. Eu sugiro que você agende isso, já falei para você. E também que você coloque nessa sua visão o que são as coisas que te ajudam a reconectar. Como eu falei, eu limpo a casa, a Alane liga para as pessoas, eu limpo os meus armários de comida, enfim. É isso que vocês vão buscar como atividades para os seus valores. Então, essa lista de atividades você guarda com o maior cuidado para sempre poder voltar nela de acordo com seus 90 dias e acrescentar outras atividades, enfim. Vai ser sua tábua de salvação. Desculpa que eu tô falando meio correndo, porque vai acabar nosso minuto e eu queria muito ficar numa live só. A gente, de repente, poderia convidar as pessoas para entrarem lá no grupo do Telegram para fazer aquele nosso programa lá da atenção plena com os microsegundos de felicidade da Rafa. Sim, que tem dicas assim, maravilhosas. Vamos compartilhar ou no da Lani, ou no meu, ou nos dois, o grupo do Telegram, e vocês estão convidados para fazer. São 60 práticas, na verdade, 30 práticas de atenção plena e 30 práticas da Rafa sobre alimentar tudo isso que a gente está precisando agora. Microsegundos de felicidade. A gente está ajudando as pessoas dessa forma, né? É tudo gratuito, gente. Vocês estão convidados. Lani, foi um prazer. Também. De repente, vamos marcar mais, quem quiser.